Olá a todos e todas, como vocês estão vendo, estou ao lado do Adriano Portela, que é escritor, professor, mestre em literatura, diretor de cinema, produtor executivo, é um poliartista e um homem muito dedicado às artes, né, esse Portela? Seu amigo, resuma assim, seu amigo, pronto. Mais fácil. E aí, rapaz, como é que surgiu essa vontade de fazer cinema? Mas a vontade de fazer cinema surgiu lá na faculdade. Eu faço cinema há 12 anos e no primeiro ano da faculdade eu já quis adiantar o projeto de conclusão de curso e fiz uma ficção. Foi o primeiro curta chamado O Sobrado de São José. Tem até pessoas que trabalharam na antiga TV Estação Sat no filme, né? O Arthur Tigre, a Mônica Moraes, um monte de gente que se envolveu. Só que quando eu cheguei na faculdade no ano posterior, descobri que ficção não poderia ser trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Eita. Aí fiquei 3 dias na depressão, mas depois eu tinha que concluir o curso e parti para o documentário. Foi quando eu comecei a pesquisar o documentário da Menina Sem Nome, né? Então, a tua obra, Adriano, costura um pouco a questão do tempo, claro e escuro, e o mistério, né? Como dessas histórias do Gilberto Freire, as entrelinhas do Osman Lins, que são autores que também estão bem presentes aí na tua trajetória, como professor, escritor, enfim. Como faz esse link? Essa questão dessa tríade que você falou, que é a questão do tempo, foi o seguinte, na Universidade Federal eu estava dando uma palestra e nessa palestra um aluno falou sobre essa questão do tempo na minha obra, desde a última volta do ponteiro, que tem o nome de tempo, a Menina Sem Nome, na década de 70, essa homenagem a Gilberto Freire com as assombrações. Então tudo isso vai construindo o tempo e tudo muito místico, porque a Menina Sem Nome virou essa história aí que a menina virou santa, né? A crendice popular, as assombrações que retratam esse mistério, esse claro, escuro, caravagiano que eu gosto de colocar na obra, porque dá aquele tom, além desse tom sobrenatural, tem um tom estético, né, da beleza, de você destacar em primeiro plano ali o que você quer claro, o escuro da assombração, o que é sobrenatural, do que não é. Porque a literatura fantástica é isso, você ficar na dúvida se foi um fantasma ou se é realidade. E eu acho que o homem tem essa necessidade de lidar com a fantasia. E, Adriano, essa questão da cena pernambucana diante do audiovisual, que tem muitos desafios que são relacionados à questão em especial de captação de recursos. Como você, hoje, como produtor de longa e de curta, enxerga essa situação do cinema local? Veja, hoje o cara tem que ser empreendedor. Se não for empreendedor, não funciona. Passou aquele tempo de, eu sou artista e só vou criar, me sentar e criar, só vou sentar na cadeira e dirigir. Não, você tem que ser empreendedor, você tem que entender das tabelas, você tem que entender dos cálculos, do imposto que tem que calcular, porque se você não for empreendedor, sua obra não anda. Não adianta você ficar esperando uma grande empresa me contratar para eu trabalhar, senão eu não vou sair do canto. Todo mundo que faz cinema hoje, seja cinema, teatro, música, tem que empreender para poder a coisa funcionar. Tem que entender. Mesmo a gente não gosta de calcular, é verdade. Nós de humanos não gostamos, mas temos que aprender para poder conseguir a grana para fazer o filme. É interessante a gente poder falar um pouco do cinema como um agente de transformação social. E o Portela tem uma produtora e também a Cobogó das Artes. Fala um pouquinho para nós, aqui do Ritmos de Pernambuco, Portela, sobre a Cobogó. Bom, a Cobogó das Artes é um projeto social da Portela Produções. É algo que eu queria criar já faz um tempo. Tem um espaço dedicado às artes, onde as pessoas, os adolescentes e até os mais velhos ali da periferia podem ter acesso à dança, à música, a cinema, teatro, ao balé, coisa que a gente precisa, o cara da periferia precisa se deslocar ou até o Recife Antigo, ou até Olinda, ou outros locais, pagar caro por isso, né? Então as oficinas são todas gratuitas. Os cursos, o de teatro tem uma mensalidade, um valor simbólico, que é para poder a gente custear o espetáculo no teatro, precisa pagar o técnico de luz, o técnico de som, a pauta do teatro, né? Então é algo que trazer a população para dentro das artes, né? Para se inserir isso. Talvez o cara que conheça a arte hoje, ele se livre das drogas mais na frente, porque a cabeça não vai estar ociosa, né? Que bacana a gente poder ver a interação desses jovens com as artes, né, Portela? E o que tu sente quando tu encontra com esses alunos já entrando no mercado de trabalho, chegando mais pertinho do audiovisual, seja em TV, cinema, teatro, dança?
é algo que é muito satisfatório, né? Porque o próprio espaço, né, que deu para perceber, era uma casa, uma estrutura de uma casa que era a casa dos meus avós e estava sendo meio que inutilizada, né? Eu tinha alugado para comitê político, depois eu desisti disso e resolvi transformar mesmo nesse espaço artístico, né? Independente de lucros ou não, é um espaço para a gente construir a arte. Então a gente vê isso sendo construído, é como se a arte fosse se expandindo, saindo de um gueto só principal, que seria o próprio Recife, né, a parte do Recife antigo ali, e saindo desse gueto se expandindo, onde outras pessoas possam produzir arte, possam construir cinema, possam construir o teatro, a música, a dança. É interessante que todo mundo possa ter a participação nesse cenário. Eu sou Sérgio Xavier, né, sou professor do curso de turismo da Unassal, sou também da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer aqui da cidade do Recife. E aí uma das minhas funções era fazer a gestão de eventos aqui da prefeitura e dentro deles o Recife Antigo de Coração. Sou formado em turismo, especialista em lazer, qualidade de vida e mestre em gestão de desenvolvimento local sustentável. E aí dentro dessa perspectiva aí da atividade acadêmica e da Secretaria de Turismo, trabalhar as questões das políticas públicas de cultura, chega o Recife Antigo de Coração, que é um projeto que acontece todos os domingos, tá? Aqui no Recife Antigo. Então todo domingo tem o Recife Antigo de Coração na sua edição parcial, que aí já existe uma provocação cultural. Então todos os domingos a gente tem uma apresentação cultural em formato de cortejo e trazendo para cá, para esse ambiente do Recife Antigo, saindo até aqui da Praça do da Praça do Arsenal e indo até ali o Marco Zero, apresentações culturais voltadas para os grupos tradicionais da gente. Então todos os domingos vai ter aqui ou um caboclinho de lança, ou um caboclinho sete festas, um maracatu. Então vai estar sempre apresentações culturais, né? Essa parte do Recife Antigo de Coração parcial, que são os primeiros domingos, o foco dele é esse, é a ocupação do espaço público, partes e atividades de lazer e com apresentação cultural. A última edição do Recife Antigo de Coração, que é no último domingo do mês, ele conta com uma programação mais especial, mais elaborada, com várias atividades. Então existe um polo esportivo, existe um polo entretenimento, um polo radical e existe também um polo cultural. E aí nesse polo cultural a gente monta um palco ali na frente da associação comercial, olhando para o Marco Zero. E aí por que montar lá, né? Porque é impossível montar palcos e estruturas no Marco Zero. É uma lei municipal que inibe, que proíbe isso daí. São só alguns eventos como o Carnaval que pode montar lá. Então uma forma de aproximar do Marco Zero, que é um grande palco da cultura da gente, é montar esse palco na frente da associação comercial, olhando para o Marco Zero. E aí nessas apresentações que acontecem no palco, são 6 ou 7 apresentações, vai depender do mês, está sempre voltada para atividades culturais e sociais, tá? A gente tem aqui em Recife alguns ciclos, que é o ciclo junino, o ciclo carnavalesco e o ciclo natalino. E fora desses ciclos, o único palco fixo que a gente tem na prefeitura é o Recife Antigo de Coração. Recife ela tem um grande poder cultural, um grande poder de show, tem muitos espaços voltados para isso, muitas casas de festas, porém normalmente não são direcionadas para esse tipo de apresentação. Então a gente dentro da prefeitura busca fomentar isso daí com esse evento. Além desse, que aí fica já o convite também, nas quartas-feiras à noite, na Pracinha de Boa Viagem, tem um Recife Mais Cultura, que é uma outra proposta também de apresentação cultural, com grupos culturais, porém o que muda é que não é um cortejo, é uma aula show. Então vai ter um passista de frevo, um pessoal do maracatu, o pessoal do Sete Flechas fazendo uma apresentação, mas ensinando, mostrando como é que funciona e convidando a galera para estar dançando ali, para estar vivenciando a atividade cultural. E por que a gente escolhe o Recife Antigo e escolhe a Pracinha de Boa Viagem? O Recife Antigo ele é o segundo bairro de todo recifense. Todo mundo é apaixonado pelo Recife Antigo, daí a escolha de fazer para cá. E esse evento é alimentado pela ciclofaixa. E o bairro de Boa Viagem, a Pracinha de Boa Viagem, é um grande ponto de encontro de recifenses e de turistas, já que a nossa orla ali é o principal ponto de hospedagem, de hospedarias da cidade. Então acaba se encontrando ali o turista e o residente local para curtir a pracinha. E é nessa perspectiva que tem ações culturais voltadas para a promoção da atividade cultural da gente aqui do Recife e promoção dela. Então agora bora falar só um pouquinho sobre o filme que você está produzindo, seu primeiro longa. Fala um pouquinho pra gente a história dele. O Recife Assombrado é uma homenagem aí ao Gilberto Freire, né? Faz essa homenagem às assombrações, mas é um roteiro totalmente original, nosso, não é uma adaptação da Assombração do Recife Velho, a gente presta uma homenagem ao Freire, mas é um roteiro nosso
que conta a história de um cara que era daqui do Recife, teve uma briga com o pai, foi para São Paulo, ele volta para o Recife porque seu irmão está desaparecido. O irmão ele estuda as assombrações na Universidade Federal, ele está desaparecido e o irmão vem para buscar, e existe esse conflito todo, essa busca pelo irmão. A cidade é a grande personagem do filme, né, a assombração do filme, mas existem assombrações que permeiam a história, como o Boca de Ouro, uma menção à perna cabeluda, a velhinha da Caxangá, né, a galega de Santa Maria. Então várias assombrações que estão ali imbricadas na trama, e o filme é um thriller, vai ser, acho que bem divertido, bem dinâmico, vai deixar o pessoal um pouco assustado. Eu achei engraçado que Recife é um lugar que as pessoas falam, tem muitas míticas, né? E as pessoas falam muito mesmo dessas assombrações. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. O filme, ele também tem uma parceria com outras produtoras, né? Uma produtora do Rio. É assim, o filme, a Vilcine, que é uma produtora aqui do Recife, que vem se destacando no audiovisual, no ramo da animação e tudo, ela é a grande produtora do filme. A minha produtora, a Portela Produções, entra como uma coprodutora, apesar de eu ser o diretor do filme. E a gente tem duas distribuidoras, uma aqui no Nordeste, que é a Inquieta Filmes, e a gente tem também, fechando uma parceria aí com a Ela, que distribuiu lá no Sul O Menino e o Mundo, que ocorreu ao Oscar. Porque a gente quer fazer esse lançamento a nível nacional mesmo, para todo mundo ter acesso aí ao filme, cinema de shopping. Pá. Adriano, como você gostaria de ser lembrado por sua arte? Agora pegou pesado, me sentir perto da morte. Não faça isso. Mas é importante a gente ter esse registro. É importante. Porque, querendo ou não, o cinema pernambucano ele já passou por diversas fases, e você é um representante interessante deste momento que a gente vive, né? Desse cinema que ressurge, e que Recife é um dos maiores polos de produção audiovisual do Brasil. Então, eu gostaria realmente... Até é bom que caso eu morra em breve, a TV Nova vai ser a primeira que registrou essa minha resposta. Deixa quieto. Como um agitador cultural, desde o processo lá da Cobogó, de agitar uma periferia para levar a arte para ali, para um espaço que ninguém está muito afim da arte, está mais afim de ir para o barzinho tomar um e pronto. É um agitador cultural, seja na literatura, no cinema, na periferia, tentar levar um pouco de arte para a população. Desde a sua própria família, onde algumas pessoas não gostam de ler e tal, não estão muito afim para a arte, e como para um âmbito maior, né? Já que eu vim com esse interesse particular meu da arte, que não é um interesse, eu digo, geral da família como estrutura social, como um todo, né? Apesar de meus pais me apoiarem, minha esposa e meus pais me apoiarem bastante nessa história de produção de arte, mas agitar a cena, né? Um agitador cultural, levar a cultura para todos os pontos aí possíveis. Muito obrigado, Adriano. Obrigado. É muito bom a gente poder falar de arte e cultura popular com uma pessoa que está tão instigada em levar aquilo que a gente produz para o mundo. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço, e vida longa ao programa. Eu queria agradecer a todo mundo que nos assiste por streaming na página da TV Nova Nordeste no Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Não deixem de escrever os comentários, curtir e compartilhar o nosso vídeo. Também ele está disponível no YouTube, tá certo? Não deixem também de acompanhar as nossas redes sociais através do Instagram e Facebook da TV Nova e do programa Ritmos de Pernambuco. Até mais!